Carlos Mondlane diz ser inadmissível que as autoridades administrativas tenham o poder de cooptar dados referentes às transações que podem implicar quebra de privacidade dos cidadãos. Enquanto isso, o académico Salvador Muxidão diz que a falta de uma legislação específica que regula a digitalização dos serviços deixa situações criminais indefinidas. Sobre o mesmo assunto, a advogada Thaís Gomes refere que a falta de uma lei específica que regule a digitalização dos serviços não significa que haja um vazio legal para resolver eventuais crimes cibernéticos. Numa altura em que a digitalização de procedimentos e serviços é uma tendência global e irreversível, a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane promove em Maputo o Seminário sobre o Direito e Tecnologia. Trata-se de uma plataforma de debate sobre a necessidade de regulamentação da inteligência artificial com vista à proteção da privacidade dos cidadãos. O juiz conselheiro e docente universitário Carlos Mondlane, que falava na qualidade de orador, disse ser inadmissível que os órgãos administrativos tenham o poder de captar dados dos cidadãos referentes às transações que podem implicar a quebra de privacidade. No domínio das transações financeiras, mais do que nunca, algo que foi dito aqui, por isso está de parabéns à Universidade Eduardo Mondlane, é a necessidade de nós respeitarmos a Constituição e respeitarmos os direitos dos cidadãos. Não se pode admitir, por exemplo, que entidades administrativas tenham o poder de cooptar dados referentes às transações e outros elementos que podem implicar quebra de privacidade. Para o académico Salvador Muxidão, que também foi orador no mesmo primeiro painel, é fundamental a criação de normas legais específicas para responder aos desafios da digitalização em Moçambique. Os meios tradicionais, já vimos aqui a nível das nossas discussões, que não resolvem com eficácia, não há como obter uma prova numa computação em nuvem por meios tradicionais, em que é preciso que o Estado crie primeiro legislações que visam regular, tratar este tipo de processo e, muito mais do que isso, munir de capacidades os seus técnicos neste processo. Isso passa por uma componente de formação académica dos estudantes a nível da faculdade, vem discutindo-se muito isso, e também essa questão desse entusiasmo que se deve despertar pelo direito e tecnologia a nível da própria sociedade. Entretanto, a advogada especialista em tecnologias de informação e comunicação, Thaís Gomes, tem entendimento diferente e afirma que a lei geral garante a proteção dos direitos fundamentais e da privacidade dos cidadãos, ainda que tenha lacunas. A ausência de uma lei específica não significa totalmente vazio legal. Então, quando existem esse tipo de questões em que não temos uma lei específica que trata desse assunto, o direito geral vai ter de responder de uma forma lacunosa, claro, porque não trata especificamente daquela questão. Existem princípios, porque não será a primeira vez que um certo bem jurídico é prejudicado. Pode ser prejudicado eletronicamente, mas ainda continua a ser o mesmo bem jurídico. Então é por isso que a lei geral terá de ter alguma forma de responder. O Seminário sobre Direito e Tecnologia enquadra-se nas celebrações dos 50 anos de existência da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Falar de Universidade Eduardo Mondlane, a Faculdade de Direito desta instituição de ensino passou a contar a partir de hoje com um núcleo de pesquisa em Direito da Tecnologia. O referido núcleo tem como objetivo responder aos desafios atuais que se impõem à sociedade com o desenvolvimento das tecnologias. O núcleo irá contar com especialistas das áreas de Direito, Ciência de Computação e estudantes da mesma universidade. Com este núcleo, na verdade, o que se pretende fazer é acompanhar aquilo que é o movimento de desenvolvimento da tecnologia nos últimos tempos. Pronto, a tecnologia sempre existiu, mas o que nós vemos agora é que o impacto da tecnologia na vida das pessoas, na interação das pessoas, é agora muito mais forte do que em tempos anteriores, até o ponto de se dizer que está-se mesmo a viver mais uma revolução no âmbito da sociedade. E, portanto, o que nós queremos fazer aqui, ou o que nós fizemos hoje,
foi iniciar um movimento ou iniciar um projeto que é o Núcleo de Pesquisa em Direito da Tecnologia, que na verdade vai congregar pesquisadores seniores, mas também pesquisadores juniores, que são os estudantes dedicados ao desenvolvimento da pesquisa em tudo quanto é interação entre o direito e tecnologia. Portanto, estamos a falar em tudo aquilo que diz respeito à interação entre o direito e realidades como a inteligência artificial, a internet, a tecnologia financeira, a tecnologia dos seguros, portanto, e tudo aquilo que é o desenvolvimento da tecnologia impactando na sociedade. Nós vamos ver o aspecto legal ou a vertente legal dessa interação. Assunto para desenvolver com mais propriedade nos nossos próximos espaços de informação. O bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, diz que na agremiação que dirige impera a democracia e a liberdade. Contudo, reconhece que durante os 30 anos de existência da agremiação houve sempre momentos de crispação e contestação, facto que, entretanto, torna a Ordem uma instituição democrática. Carlos Martins fez estes pronunciamentos à MBC-TV quando questionado sobre a proposta de atribuição de títulos de advogados honorífico e advogado honorário. A 12 de setembro corrente, o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique apresentou em Assembleia Geral a proposta de atribuição de títulos de advogado honorífico e advogado honorário às personalidades que enalteceram e enaltecem a nobreza da profissão de advogado. Na primeira categoria, com o título de advogado honorífico, figura Rui Baltazar dos Santos Alves, Luís Bernardo Onwana e Albi Sachis. Na segunda categoria, com o título de advogado honorário, figura Domingos Antônio Mascarenhas Aroca, Teodato Mondim da Silva Unguana, Isaac Xande, Professor Gilles Sistaque e Adelino Manuel Muxanga, Maria Alice Mabota e Maria Leonor Joaquim. Entretanto, alguns nomes de personalidades propostos pelo Conselho Nacional não reúnem consenso no seio dos advogados, o que levou o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, a explicar os contornos da proposta apresentada e aprovada pelo órgão. O que se discutiu foi o regulamento, se nós tínhamos ou não tínhamos competência, e nós não queríamos entrar nesse debate, e porque a competência para apresentar o regulamento é nossa, fizemos isso, apresentamos à Assembleia Geral, e a Assembleia Geral naturalmente aprovou. Agora, devo dizer que a nossa classe é uma classe em que a liberdade e a democracia naturalmente imperam. Nós em nenhum momento estamos à espera de apresentar documentos à Assembleia Geral que eles não sejam questionados. Longe disso. A nossa agremiação é assim mesmo, é feita de muita contestação. Ao longo dos nossos 30 anos houve momentos de crispação, mas foi dentro desse ambiente que crescemos e atingimos esta maturidade que temos hoje. Sobre a fraca participação dos advogados e advogados estagiários na 4ª Conferência Nacional do Advogado, Carlos Martins disse à MBC-TV que a situação não é nova. No entanto, verifica-se maior participação através das plataformas digitais. A fraca participação dos advogados é um problema da nossa classe, não é um problema de hoje. Mas com os meios, com as plataformas digitais, ela está mitigada. Em ver, por exemplo, ontem nós tínhamos 300 e tal advogados ou pessoas a participarem online e devíamos ter na sala à vontade de 250 ou 300. E, portanto, uma participação numa classe como a nossa, com 3 mil, 20%, é normal. O Brasil tem 1.472.000 advogados. Mas nas suas conferências são 22 mil pessoas que aparecem. Então é para ver a percentagem. Portanto, mesmo assim, a nossa percentagem é maior. Carlos Martins falava esta quarta-feira em Maputo, à margem da mesa redonda sobre o papel do Ministério Público em Moçambique, alusiva ao 35º aniversário da Procuradoria-Geral da República. A Câmara de Comércio de Moçambique considera a corrupção como um dos principais problemas que enferma a contratação pública. A agremiação manifestou a preocupação hoje, durante o 2º Fórum Nacional de Contratação Pública, realizado em Maputo. Tinha como um dos objetivos a promoção de princípios e valores que guiam
à contratação pública no país. A Câmara do Comércio de Moçambique realizou nesta quinta-feira em Maputo o segundo Fórum Nacional de Contratação Pública em parceria com a Guia Mundo Limitada. Segundo a diretora executiva da Câmara, Teresa Moenda, o evento pretende divulgar, junto dos empresários, as reformas no regulamento de contratação para que estes estejam a par das suas obrigações e direitos. Um dos grandes objetivos que nos moveu a promovermos este seminário é, em primeiro lugar, para disseminarmos o regulamento de contratação pública para que os empresários possam saber quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos, de forma que possamos mitigar alguns problemas que têm acontecido em torno da contratação pública. Para a Câmara de Comércio, a corrupção e a falta de transparência na adjudicação de concursos públicos são as principais queixas apresentadas pelos empresários como males que afetam o ambiente de negócios no país. Este é também um espaço que nós o criamos para que, em conjunto com os diversos intervenientes nos processos de contratação pública, possamos ter uma discussão aberta e franca para ver como é que nós podemos resolver um dos grandes problemas que enfermam a contratação pública. Sabemos que a questão da corrupção é uma delas que nos preocupa, desde o processo dos concursos até ao processo da própria contratação, o processo da aquisição dos vistos e, inclusive, o processo de pagamento das faturas. Então, nós queremos que possamos discutir, todos nós, e possamos encontrar um caminho que nos possa ajudar a resolver estes problemas que, no fundo, afetam a nossa economia. O setor privado aponta a falta de fiscalização na contratação pública como fragilidade que permite o surgimento de esquemas de compadrio e corrupção. Nós reconhecemos que a corrupção, de modo geral, é um problema para os Estados, é um problema de boa governação. Por isso que neste fórum temos um painel específico que é para discutir a questão da transparência, a questão da fiscalização nos processos de contratação pública. Estão aqui os intervenientes relevantes. Em relação ao quadro jurídico, achamos que está de facto bem, mas é preciso aprimorar os mecanismos de fiscalização, é preciso apertar cada vez mais o cerco, como se costuma dizer. Então, todas as instituições que lidam com a questão da fiscalização precisam fazer mais, em colaboração com o setor privado, que está também desejoso de ver uma contratação pública transparente. O segundo Fórum Nacional de Contratação Pública capacitou a classe empresarial sobre as regras e procedimentos de contratação pública e debateu temas como inovações e desafios na implementação do Regulamento de Contratação Pública, problemática de contratação de empreitada de obras públicas, entre outras matérias. A Câmara de Comércio de Moçambique reagiu também em torno das últimas adjudicações de concursos milionários feitas pelo governo em pleno fim de mandato. A instituição considera que a atenção não deve ser dada aos valores envolvidos, mas sim ao nível de transparência do processo. A diretora executiva da Câmara de Comércio de Moçambique, Teresa Moenda, afirma que os montantes envolvidos têm a ver com as especificidades dos serviços demandados pela entidade contratante. O governo adjudicou recentemente um concurso milionário à Sacon Authentics para a marcação de combustíveis na cadeia de distribuição e nos postos de abastecimento, orçado em 3,1 bilhões de meticais. Esta é apenas uma das várias adjudicações milionárias que o governo tem vindo a levar a cabo já no final do mandato. Em reação ao fato, a Câmara do Comércio de Moçambique afirma que nas adjudicações de concursos feitos pelo governo não se deve apenas olhar para os valores envolvidos, pois depende do tipo de serviço a ser oferecido. Tudo depende daquilo que o Estado coloca no mercado como sendo os produtos ou serviços que têm que ser fornecidos.
Agora, há um preço de referência no mercado, há quantidades, portanto, a questão de adjudicações milionárias não pode ser vista isoladamente, olhando apenas para o preço. É preciso olhar para o tipo de serviço que tem que ser oferecido, a quantidade que está a ser pedida nesse momento. Para Teresa Moenda, diretora executiva da Câmara do Comércio de Moçambique, o apelo é por uma maior seriedade e transparência nos processos de adjudicação. Agora, o que nós estamos a pedir é que todos nós tenhamos a responsabilidade e seriedade necessária para que as adjudicações sejam feitas com transparência para aqueles que, efetivamente, se a questão é melhor preço, oferece o melhor preço, se há outras questões, todas essas questões e requisitos que são colocados no âmbito do concurso sejam efetivamente observados para quem, no final, vai ser adjudicado. Nós não estamos contra a adjudicação de A, B, em termos de valores. Não, o que nós queremos é que aqueles requisitos que são lançados no concurso sejam efetivamente observados para quem, no final, vai ser adjudicado um determinado serviço ou produto. Refira-se que as adjudicações de concursos milionários têm sido um assunto polêmico devido à suspeita de favoritismo a algumas empresas. O governo, numa carta enviada ao Fundo Monetário Internacional, avançou a pretensão de disponibilizar publicamente, a partir do corrente mês, informação sobre os beneficiários da adjudicação de contratos públicos acima de 60 milhões de meticais. O ativista ambiental Carlos Serra propõe que a Vulcan e as demais mineradoras a explorar recursos no país apresentem planos de avaliação e preservação ambiental para salvaguardar a saúde pública e o meio ambiente. Serra reagia assim às acusações de poluição em Moatize causadas pela indiana Vulcan. Entretanto, a mineradora se recusou a fazer qualquer tipo de comentário quando contactada para o efeito pela MBC TV. Um dilema. A chegada da mineradora Vulcan, pertencente ao conglomerado indiano Jindal Group, em maio de 2022, foi acompanhada por promessas de mudanças positivas, incluindo a melhoria das relações com as comunidades locais e a redução do impacto ambiental, principalmente a emissão de poeira provocada pelas detonações de rochas, algo desmentido pelas suas ações. Os residentes de Moatize queixam-se dos efeitos ambientais e problemas de saúde resultantes da poluição provocada pela Vulcan. Reagindo ao fato, a ministra da Terra e Ambiente, Yvette Maibas, disse há dias que a mineradora estava fora do limite aceitável e que uma equipa técnica estava no terreno a monitorar a situação. Para o ativista ambiental Carlos Serra, o mais preocupante é a proximidade entre a mineradora e a zona residencial. Um dos aspectos que me preocupa particularmente é que, de facto, há muita poeira, muito resíduo de carvão nas habitações, em cima das plantas, portanto, nos carros, portanto, aquilo que as imagens mostram, o terreno mostra também. Por outro lado, acho também muito, mas muito preocupante a proximidade. Portanto, estamos a falar de uma grande mina inserida em contexto urbano. E isto é um risco não somente para a população que hoje reside em Moatize, mas seguramente para a população que reside num raio de ação. Carlos Serra chama atenção à entidade competente sobre a necessidade de reforçar a fiscalização. Então, eu creio que nós temos que aumentar a capacidade do lado governamental, a capacidade de controle e monitoria, mas também do lado da sociedade civil. Acho que temos que ser cada vez mais ativos e interventivos. Isto não é só um problema de Moatize, é um problema nacional. Hoje é Moatize, amanhã é Maputo. Então, um pouco por todo lado, estamos a assistir a este tipo de situações que estão cada vez mais frequentes, de indústrias que estão localizadas em áreas urbanas, provocando conflitos. Para o ambientalista, só a operacionalização da política de urbanização aprovada no dia 23 de abril do ano em curso pode salvar as comunidades que passam por este tipo de situação. E essa política de urbanização que já está publicada, ela traz-nos um conjunto de objetivos
e de atividades, incluindo a necessidade de olharmos para esta questão da organização do espaço territorial em função das atividades, incluindo atividades económicas e população. Então está na hora de arrumar melhor tudo isto no espaço físico. Entretanto, no dia 12 de setembro corrente, em conferência de imprensa, a direção da Vulcan garantiu que vai adotar medidas para lidar com a poeira pela sua atividade mineira. Intervalo. Até já. Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Nós também estamos a favor da greve, nós não somos grevistas, nós queremos fazer o nosso trabalho, nós queremos estar todos os dias a servir o cidadão, fazendo justiça para o nosso povo. Não havia nenhum problema em deixar os tribunais fazer o seu trabalho normalmente, anular a eleição se for o caso, mandar recontar a votação se for o caso, e depois, havendo recurso, o CC pode entender que o juiz decidiu mal e alterar. É algo tão normal. Nós estamos habituados a isso, mas temos o Tribunal Supremo que também tem estado a modificar essas decisões. O errado é dizer que, olha, você nem sequer pode se atrever a tomar essa decisão, deixa que seja eu o órgão máximo a tomar em primeira e última instância. Vem aí. Aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Retomamos o jornal depois de uma curta pausa. Vamos então olhar para a campanha eleitoral, um olhar para o que os candidatos presidenciais têm estado a prometer ao eleitorado. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simão, continua a sua atividade de caça ao voto na província de Tete.
para esta quinta-feira. O local escolhido foi o distrito de Tsangano, onde prometeu tratamento igualitário e a criação de oportunidade de emprego para os jovens. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, escalou hoje o distrito de Tsangano, na província de Tete, onde pediu que a população apostasse em si e no seu partido para resolver os problemas existentes. Simango pediu votos aos jovens com promessas de criar oportunidades de emprego. O meu governo, o governo Lutero Simango e do MDM, vamos criar oportunidades para vocês. Oportunidades de negócios, de emprego e também de escola. Nós queremos que os jovens estudem. Lutero Simango disse que, caso seja eleito presidente da República, levará o desenvolvimento para todos os pontos do país. Por seu turno, o candidato presidencial do partido Frelimo, Daniel Chapo, pediu voto dos distritos de Mogovolas, Malema e Rebaue, da província de Nampula. Em Rebaue, Chapo prometeu expandir serviços sociais para todo o distrito, caso seja eleito presidente da República. Chapo! Vocês sabem como funcionam as coisas. O candidato presidencial do partido Frelimo, Daniel Chapo, continua na província de Nampula e esta quinta-feira pediu voto aos potenciais eleitores de Mogovolas, Malema e Rebaue. Em Rebaue, Chapo prometeu energia elétrica e a reabertura da fábrica de algodão e ainda infraestruturas sociais básicas. Sabemos que aqui em Rebaue, a nossa população precisa de reativação da fábrica da Olam, que descarregava o algodão. É ou não é? Sabemos que a nossa população de Rebaue quer a construção de um hospital distrital para quando ficarmos doentes em Rebaue não precisar de sermos transferidos para o Hospital Central de Nampula. Aqui em Rebaue, nós a Frelimo sabemos que a população quer a reabilitação da estrada e a pala Alto Moloco, Retane Murupula, Incule Roeke. Chapo dedicou tempo no comício popular para mostrar a forma correta de votar em si e na Frelimo. O candidato presidencial pela Renamo, Ossufo Momad, dedicou esta quinta-feira o seu tempo para pedir votos no distrito de Alto Moloque, na província da Zambésia, onde prometeu à localidade daquele ponto do país impulsionar a produção agrícola para o desenvolvimento local. O Ossufo Momad percorreu hoje o distrito de Alto Moloque, na província da Zambésia, para pedir voto. O candidato presidencial da Renamo prometeu trazer mudanças naquela localidade e garantiu que a produção agrícola será processada localmente para desenvolver a indústria local. Nós queremos mudar. Então, Renamo, o presidente Ossufo Momad, queremos ver vocês produzirem os inventários vossos produtos para essas indústrias. O vosso milho não pode ir para Malawi. Deve ser produzido aqui. Tem que Momad prometeu dar a devida importância aos agricultores da região e permitir que sejam eles a marcar os preços dos seus produtos.
marcar o preço do seu produto. Na malima ou topanana Rescaldo da campanha, neste diário da campanha para os candidatos a Presidente da República. Não nos foi possível ter material do Podemos, que suporta Venâncio Mondlane. Vamos conferir o tempo para as próximas 24 horas. O prefeito junta-se ao jornal Mónica Mabai, como sempre. Boa noite, Mónica. Como é que se vai comportar o tempo amanhã? Boa noite, vamos ao tempo. Na zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 19 graus e a mínima 16. Xaixá igualmente com 19 de máxima e 17 de mínima. E Inhambane com 27 graus de máxima e 20 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 33 graus e a mínima de 21. Chimoio com 30 graus de máxima e 14 de mínima. Tete com 39 graus de máxima e 22 de mínima e Quelimane com 34 graus de máxima e 21 de mínima. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 34 graus e a mínima 19, Pemba com 30 graus de máxima e 22 de mínima e Lixinga com 29 graus de máxima e 12 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. E assim pontuamos a informação reservada para este dia, quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Voltamos a ver-nos seguramente amanhã. Boa noite e tenha um excelente descanso.